Então, pessoal, vamos lá. Vamos estar falando aí, pegando o restante das aulas de funções orgânicas, vamos falar hoje de quê? Nitrocomposto, que é uma importante função nitrogenada, que acabei colocando nessa aula de agora, e os aletos, né? Aleto de acila, alquila, arila. Então, esses são os pontos aí que a gente vai estar abordando hoje. O que são os nitrocompostos? Nitrocompostos são funções orgânicas que apresentam o quê? Justamente o NO2 ligado à cadeia carbônica. Então, se eu pegar NO2 ligado à minha cadeia, eu tenho a função chamada de quê? É um nitrocomposto, ou seja, é um grupo nitro ligado à minha cadeia orgânica. E como é a nomenclatura que eu faço em cima dos nitrocompostos? Pego o prefixo nitro, né, que representa justamente a minha função, prefixo envolvendo a cadeia principal, o infixo, lembrando, prefixo met, et, prop, but, o infixo an, em, in, dependendo se é simples, dupla ou tripla, e a terminação, o sufixo é o O. Se eu fosse colocar o nome desta molécula, como ficaria? Seguindo o passo a passo. Primeiro, nitro, prefixo, 1, 2, et, infixo, an, terminação O, nitroetano, tá certo? Então, nitroetano, essa segunda etapa é a nomenclatura normal que a gente já faz de hidrocarboneto, só que acrescenta o grupo nitro no início da função, beleza? Nitrocomposto. Agora, quando a gente trabalha os aletos, o que é o aleto? Na hora que eu coloco ali um halogênio ligado à minha cadeia carbônica. Então, os aletos de alquila existe quando? Quando você tem halogênios ligados a um carbono saturado. E esse hidrocarboneto tem cadeia aberta. Então, aí eu tenho um aleto de alquila. Vamos conferir. Quais são os halogênios? Flúor, cloro, iodo, bromo. Então, nós temos o que mais aparece, acaba sendo o cloro. Temos aqui, presença do grupo funcional cloro ligado a um carbono saturado e cadeia aberta. Então, eu tenho que isso aqui é um aleto de alquila. Como eu faço para dar nomenclatura a esse aleto de alquila? Então, primeiro, quantidade de halogênios presentes. Então, vou ter que falar quanto tem de determinado halogênio na minha estrutura orgânica. Nome do halogênio. Então, eu estou falando o quê? Se é cloro, é flúor, é iodo, então tem que estar presente. Mais a nomenclatura tradicional que a gente já faz para hidrocarbonetos. Então, se eu for colocar aqui, primeira coisa que eu faço, duas funções ligadas ao carbono. Cloro. Quantos cloros apareceram? 2. Então, eu coloco di, prefixo do determinante, 2, dicloro. Então, eu tenho 2 cloros ligados ao meu carbono, saturado de cadeia aberta. Então, dicloro. Mais nome do hidrocarboneto. Quem é esse hidrocarboneto? Met, an, só a ligação simples, né? Até porque só tem um carbono, terminação O. Então, quem é esse cara? É o diclorometano, tá certo? Então, segui certinho aqui a sequência, só coloquei o prefixo que indica a quantidade de halogênios e qual é o halogênio presente na molécula, tá certo? Então, isso é um aleto de alquila. Tem um outro aleto que é chamado aleto de arila. É quando você tem o halogênio ligado a um anel aromático. Se você tiver um halogênio ligado a um anel aromático, eu falo que ele é um aleto de arila. Então, o que é esse aleto de arila? Vamos lá. Presença da minha função do meu cloro, né, que é o meu halogênio, ligado diretamente ao meu anel aromático. Então, eu já posso classificar isso como um aleto de arila. Halogênio ligado direto à cadeia, direto ao anel aromático. Como é a nomenclatura disso? Quantidade de halogênios presentes, tá certo?
Então, vou falar prefixo, que indica quantidade, di, tri, nome do halogênio, igual a gente fez anteriormente, mais o nome do hidrocarboneto. Mas, nesse caso, o hidrocarboneto é um anel benzênico, tá certo? Então, ó, se eu fosse pegar esse cara, o que eu tenho? Aqui eu tenho um apenas, eu colocaria o mono, ou não precisaria colocar nada. Então, aqui eu coloco cloro, benzeno. Tá certo? Então, essa é a minha nomenclatura envolvendo aletos de arila, tá certo? Arila ligado ao anel, alquila, cadeia aberta, carbono saturado. E quando eu falo do aleto de acila, ó, esses compostos orgânicos são derivados dos ácidos carboxílicos e ocorrem pela substituição do grupo OH por um halogênio. Então eu tinha um ácido carboxílico, né? Lembrando, essa estrutura aqui é aquela que veio do ácido carboxílico, sendo que o OH ele sai e o que entra? O cloro no lugar dessa hidroxila. Então aqui eu tenho a presença de um aleto de acila. Como eu faço para dar nomenclatura a esse aleto de acila? Seguinte, primeiro eu vou colocar o nome do halogênio. Então eu tenho, ó, nome do halogênio, primeiro tópico. Nome do halogênio o quê? Vou ter que colocar a terminação eto, tá certo? Então, o nome do halogênio mais a terminação eto, cloreto, iodeto, fluoreto. De, então vou ter que colocar esse halogênio mais o eto de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o nome do hidrocarboneto, né, que é existente, prefixo, infixo, sufixo, só que eu vou ter que terminar com ila. Então ficaria o quê? Butanoíla, propanoíla. Então isso aí que vai ser a minha nomenclatura dos aletos de acila. Quando eu vou olhar esse composto, o que nós temos? Ó? Primeiro eu vou ter que colocar o nome do halogênio. Qual é o halogênio? Cloro. Mais a terminação eto. Então aqui no final vai entrar o cloreto. Cloreto de. Certo? Então cloro mais eto, mais o D. Nome do hidrocarboneto. Nome do hidrocarboneto, nós temos 2 carbonos, tá certo? Então ficaria etano, 2 carbonos, infixo an, terminação O. Lembrando que o sufixo de hidrocarboneto é justamente o O. E no final, a gente obrigatoriamente tem que terminar com ila. Então seria cloreto de etano ila, tá certo? Essa seria a nomenclatura desta molécula, que seria o aleto de acila. Então hoje nós vimos os aletos, né? Vimos os nitrocompostos. Para dar aquela recapitulada. Nitrocomposto NO2 ligado à cadeia carbônica. Nome nitro mais a nomenclatura normal de hidrocarboneto. Aletos de alquila, nós temos o quê? Presença de um halogênio a uma cadeia aberta ligada a um carbono saturado. Então aqui, ó, nomenclatura, quantidade de halogênios presentes, nome do halogênio, nomenclatura do hidrocarboneto. Aleto de arila, função, né, o halogênio ligado diretamente ao anel aromático. Então ficaria a quantidade de halogênios, mais o nome do halogênio, mais o nome do hidrocarboneto, que nesse caso é o benzeno, poderia ser o tolueno, por exemplo. Aleto de acila, então ele vem decomposto de um ácido carboxílico, então eu vou ter que colocar o nome halogênio com a terminação eto, de nome do hidrocarboneto, terminação ila, tá certo? Então importantes funções para a gente estar completando a nossa gama de funções orgânicas. Então essas são todas as funções orgânicas que costumam cair na prova e a gente vai estar observando aí na próxima aula, aí envolvendo as reações orgânicas. Tudo que envolve a reação de um composto orgânico com outro e o que vai ter como produto dessa reação. São várias, tá certo? Até a nossa próxima aula, então, relacionado às reações orgânicas.